Falar com vocês uma coisa muito séria, que eu já influenciei vocês a quererem ser esposa troféu. Hoje eu e meu marido teve que ir no cartório, porque depois que eu fiquei grávida, eles quiseram imediatamente fazer uma união estável. Por mim, tudo bem, até porque eu tenho dinheiro. Eu sou uma pessoa que eu acredito que eu recebo hoje o mesmo tanto que meu marido, pra vocês terem uma ideia, graças a isso aqui. Mas por que eu tô falando isso pra vocês? Quando eu mudei pra cá, pra quem me acompanha, quem me tirou do meu emprego? Eu saí. Só que eu vim pra cá, eu fiquei parada? Não. Eu ganhei meu dinheiro, eu fui atrás do meu. Mesmo que eu fazia aqueles vídeos de esposa troféu, vídeos é um trabalho, vocês sabiam disso? Ser influencer é um trabalho. Parecia que eu tava parada, mas naquele exato momento eu estava filmando e eu estava fazendo. Mas aonde eu quero chegar? O ponto que eu quero chegar é o seguinte: de fato, as vidas das tradwives, das esposas troféu e por aí vai, todo esse estilo conservador, até mesmo reacionário de vida que é propagado principalmente nas redes sociais, é um estilo de vida que funciona na mercantilização da própria vida. E essa mercantilização faz da gente que assiste meros consumidores. E eu acho que isso não é uma novidade, é até uma obviedade o que eu tô falando aqui. O ponto é que existe uma passagem entre ser consumidor e ser influenciado por alguém que não é mero produtor, mas que é também, que ocupa também uma posição que é quase que a posição de um coach. Oi, meu nome é Vinícius Siqueira, do Colunas Tortas, eu sou mestre e doutorando em Educação e Saúde na Infância e na Adolescência pelo Unifesp, e aqui falo de teoria social e de cotidiano. Esse vídeo que eu mostrei é de uma influenciadora muito famosa aqui na rede social, uma influenciadora que fazia vídeos sobre o que é ser uma esposa troféu, e que conseguia muitas visualizações e destaque por fazer vídeos assim, por propagar essa vida. É óbvio que ao fazer vídeos desta maneira e ao conseguir público desta maneira, um resultado disso é conseguir também uma grana de monetização, às vezes publi, conseguir fazer publi, que gera uma receita interessante para o influenciador. É evidente que isso era um trabalho, é evidente, todo mundo sabe disso, todo mundo percebe isso. E é evidente também que, em larga medida, consumir conteúdo assim é simplesmente uma forma de consumir entretenimento. Até porque no Brasil mais da metade da força de trabalho é feminina, né? Então assim, uma vida de esposa troféu é definitivamente uma vida que não combina com a realidade material da maioria das pessoas no Brasil, da maioria das mulheres no Brasil, e não se encaixa na maioria das famílias no Brasil, que precisam de duas pessoas trabalhando para que recebam 2 salários, para que seja possível ter um consumo minimamente confortável dentro de casa. Mas tem uma coisa interessante da sociedade do consumo. A sociedade do consumo, e aqui é claro que é necessário fazer uma adaptação para um contexto brasileiro, e eu acho que essa adaptação pode ser feita com base no exemplo desta influenciadora. A sociedade do consumo, que seria aquela que a partir do consumo a maioria das dinâmicas sociais acontecem, talvez no Brasil ela aconteça justamente na ausência do consumo. Porque a gente ganha pouco, a gente ganha muito pouco. A gente tem um acesso que é muito difícil aos itens de consumo. No entanto, a publicidade dos itens de consumo, a publicidade de uma vida para consumo, é uma publicidade que atinge a todos, inclusive, por sua vez, aqueles que não têm grana para fazer consumo, para ter um consumo. E qual que é o grande lance da publicidade atingindo a todos, inclusive aqueles que não têm grana para consumir? O grande lance é incutir o desejo do consumo, ou o desejo dos itens de consumo, ou a legitimidade de uma ordem social cujo status das pessoas se dá através justamente do consumo. Deixa eu aproveitar e mandar um recadinho rápido. Participe da comunidade do Colunas Tortas, tem acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp, em que a gente troca uma ideia sobre crítica social, teoria social, algo mais próximo, a gente se diverte junto e tem acesso a vídeos exclusivos e a todas as lives que acontecem aqui no Colunas Tortas. Assim você contribui para o canal continuar vivo, contribui para que eu continue fazendo esse trabalho e ganhe acesso a elementos exclusivos só para membros. Agora bora continuar com o vídeo. Quando a influenciadora diz que fazer conteúdo, produzir conteúdo nas redes sociais é um trabalho, o que ela está falando é o óbvio, de fato é um trabalho. É uma maneira de, através de um trabalho específico, conseguir uma renda. E evidentemente, quando esse trabalho envolve propagar, publicizar uma vida
de ser esposa troféu envolve necessariamente vestir o personagem esposa troféu, enquanto que na prática se está inteiramente adequado a uma sociedade em que é necessário trabalhar e ganhar alguma renda. Porque tem uma coisa que é óbvia, seja no relacionamento, seja entre amigos, seja lá como for. Quem paga a banda escolhe a música. E a depender da relação, a depender das pessoas envolvidas, é interessante que você consiga também comprar um pouquinho da banda para ir escolher algumas músicas. O tipo de submissão que é feita numa prisão de conforto propagada através dessa ideia de esposa troféu é o tipo de submissão que leva a situações como a que ela narra, que é, ao ficar grávida, o esposo pediu, por sua vez, uma união com separação total de bens. Ou seja, o sonho cristão de uma união estável com comunhão de bens, porque na medida em que não é nem pensado a possibilidade da separação, na medida em que há um amor religioso, algo envolvido, ele cai por terra em momentos como esse. Porque esse sonho cristão no presente não se relaciona com uma vida de dependência financeira. A tendência é que numa vida de dependência financeira, você tenha alguém se protegendo para não perder o seu dinheiro, principalmente num contexto atual em que não é nem muito comum sustentar alguém. E isso sem contar a cultura Red Pill que vem crescendo e vem saindo das redes sociais e entrando no dia a dia de tal maneira que categoriza mulheres quase que sempre como aquelas que querem ser aproveitadoras dos seus maridos. E nessa toada, o objeto de consumo que é feito na publicidade de uma vida de esposa troféu é um objeto de consumo inalcançável, em que uma pessoa normal de cotidiano que ganha ali um salário mínimo e meio, nunca vai conseguir realizar, nunca vai conseguir ser sustentada por ninguém, nunca vai conseguir viver de um luxo que nunca vai ter ninguém para lhe dar. Mas o desejo se instala, e quando ele se instala, a gente tem uma ordem de valores, de afetos que é extremamente reacionária e que geralmente é encoberta por um cinismo do tipo, mas se for para viver assim eu quero. Ai que delícia, né? Eu seria submissa com todos esses confortos. Só que a realidade prática é, quem paga a banda escolhe a música. E se quem paga a banda escolhe a música, talvez nunca vale a pena qualquer tipo de submissão. Qualquer tipo. Seja uma submissão financeira, seja uma dependência emocional, seja uma submissão, às vezes intelectual, às vezes de gestão dos recursos da casa, nenhum tipo de submissão tende a valer a pena, principalmente a longo prazo. Porque há um nível de condescendência aqui. Na sociedade que a gente vive, quem traz o dinheiro exerce o poder. E se quem exerce o poder não faz nada de errado, é por mera condescendência. Mas em algum momento a água vai bater na bunda. E quando a água bate na bunda, a condescendência vai embora. E quem exerce poder, de fato, o exerce. De fato, o realiza. Faz ele acontecer. Tudo bem?